E aí, gente, a gente está começando o primeiro de muitos episódios do Comunica Elo! Então estamos aqui com todos os integrantes da comunicação e aí eu quero que cada um se apresente, tá bom? Começando por mim, eu sou a Amanda. Eu sou a Kelly Costa. Eu sou a Larissa. Eu sou Moisés Júnior. O mais novo de todos os Moisés da igreja, tá? Vamos deixar isso claro. Temos 3 Moisés principais dentro da igreja. Ele é o sonoplasta mais novo. Eu sou a Daiane. Eu sou a Ana Lídia. Nossa cantora. Eu sou a Tâmara, a líder da comunicação. Então, o nosso programa vai ser um informativo, né? Nós somos do Elo, então é um informativo feito pelo Elo, para o Elo. Nós vamos semanalmente, às vezes quinzenalmente, de 2 em 2, nós vamos vir aqui contar pra vocês o que tem acontecido, contar o que vai acontecer às vezes, né? Fica aí ligado nos spoilers. Então, nós tivemos nessa semana o culto na terça, o círculo de oração, o culto na quinta, a live, né, de adoração no sábado, na sexta e o culto infantil no sábado. A transmissão tava ótima, tá? Deus abençoe aí os câmeras e a gente mesmo. Quarta-feira teve o círculo de oração. Kelly, você estava no círculo de oração, como é que foi? Conta pra gente. Olha, as irmãs do coque arrebentaram com misericórdia. Enquanto cortava a câmera, a gente já sentia a presença de Deus, aquele arrepio, a lágrima rolando. As irmãs viram, ó, Deus falou isso, e aí vai. É fogo puro. Exatamente. Nós tivemos no sábado, né, o culto de crianças, mas antes de falar do culto das crianças, eu quero que a Nalídia de Oliveira 10, fale pra gente como é que é a receptividade na igreja com a live, né, que é esse cenário novo aí que a gente tá tendo. É muito bom ver todos os jovens, adultos e os velhinhos comentando, falando várias coisas. Pastor Ari super fofo, comentando as lives. Então, assim, tá sendo um momento muito bom, porque a gente vê mesmo um feedback muito bom das pessoas. Exatamente, né? Seu nome, seu bairro. Seu nome, seu bairro. Culto das crianças foi no sábado, né? Foi às 4 horas. Foi lindo. E a Larissa foi a apresentadora do culto e graças a Deus temos a nossa ilustre presença aqui. Uhum. Então, eu quero te fazer algumas perguntas. Primeiro, qual que é o objetivo desses cultos infantis? O objetivo dos cultos infantis é falar para as crianças de uma forma que elas entendam, de uma forma lúdica. Igual lá a gente viu, sempre fazendo a vozinha de criança. Olá, crianças, sejam bem-vindas! E aí a tia Alessandra, a gente via aquelas figuras maravilhosas, chamativas, com cores vivas, expressivas. O louvor, vocês viram as roupas, laço, arquinho, jardineira, tudo colorido, tudo mesmo voltado para as crianças. Então o objetivo é o seguinte, é falar de Deus, ensinar de Jesus para as crianças, mas na linguagem delas, de uma forma que elas entendam. E você participa também no departamento infantil como professora, né? Então tem toda essa preparação aí antes dessa epidemia aí, pandemia, né? Vocês ensaiavam com as crianças e como é que as crianças, como é que elas ficam sabendo que, domingo vai ser o nosso culto? Não, elas ficam maravilhadas. A gente teria, né, um culto aqui no templo mesmo, era no dia 29, mas não teve porque aí a gente já entrou na quarentena e tudo mais. Só que a gente já estava preparando as crianças. O culto seria no último domingo do mês, mas lá no início do mês nós já estávamos preparando as crianças e elas ficavam assim: tia, o culto é hoje à noite, tia? Aí a gente falava: não, ainda falta um pouquinho. E é igual ontem, na sexta eu encontrei com uma criança da nossa igreja no supermercado. E aí eu falei com ela, eu falei assim: olha, sábado às 4 horas vai ter culto e tal. Ela: ai, que bacana, tia, vai ser lá no templo? Eu falei assim: não, vai ser na live. Ela: ai, eu tô doida pra voltar pra igreja. Todos estamos. E temos aqui uma mãe. Tâmara, conta pra gente como é que foi o Azaf vendo o culto infantil. No momento do culto, ele não estava comigo. Ele estava ainda mais feliz de ver o culto na casa da avó, inclusive. Eu achei bonitinho, porque antes do culto começar, a gente passou aqui na igreja e ele estava comigo. E ele foi e perguntou, minha mãe veio buscar ele aqui na igreja e ele perguntou pra ela. Falou: ai, vovó, mas cadê as crianças? Era um culto para as crianças, então o que ele esperava? Ver as crianças. Mas mesmo eu não estando com ele no momento da transmissão do culto infantil, a minha mãe mandava foto dele assim, agarrado na frente da televisão, assistindo o culto. E depois minha irmã ainda contou que ele viu de novo, que ele amou e ele quis ver de novo. Ou seja, foi muito bom.
Sábado passado, né, tivemos o Céu Aberto, que é o nosso culto, né, mais voltado aí pro louvor. A gente tem um momento bem extenso de louvor e já faz uma semana, né? E aí eu quero saber de vocês, comunicação linda que estava em peso, tanto antes quanto durante o culto. Como é que o que a gente já mudou em relação ao momento de louvor que nós tivemos, o momento de comunhão, o momento da palavra. O que a gente sentiu de diferença durante as ministrações todas? Foi um momento muito bom, muito especial, assim, pra mim, porque fazia muito tempo, né, que nós não cantávamos juntos, ministrando um pro outro, então, assim, foi muito bom. A palavra me impactou demais, porque, né, uma pregadora linda, maravilhosa, Bárbara. A Ana Lídia ficou ali sentadinha do lado, então toda a unção desceu na mão da Ana Lídia, tá? Falou muito comigo, porque a Bárbara falou muito sobre que é vão a confiança que o mundo tem em si mesmo, sabe? E que o Evangelho traz pra nós a confiança mesmo em Deus, que nós precisamos confiar mais em Deus, que nós precisamos saltar de alegria na tribulação. E isso falou muito comigo, porque nós ficamos muito presos a tipo assim, nossa, um momento muito triste, um momento que todo mundo tem que ficar em casa, mas nós esquecemos que a nossa confiança está em Deus, sabe? Que nós temos que confiar mais em Deus. Então é isso, foi muito, muito, muito bom. E além da Ana Lídia, nós tivemos a Daiane e o Moisés Júnior na preparação dos bastidores. Então, aí eu quero que vocês contem pra mim como é que foi essa ação da comunicação. Então, Amanda, os bastidores sempre é a parte que eu mais gosto, porque a gente tem que pensar em como que tudo aquilo ali vai ficar ornamentado para aparecer na câmera, para poder passar também uma mensagem de cuidado que a gente tem. Então, né, galera, os bastidores foi uma coisa muito legal, eu tive uma experiência nova, assim, nunca tinha participado, assim, dos bastidores. E a gente teve que subir lá em cima, como é que chama aquele treino? No gesso, né? No gesso do Jesus. No gesso do Jesus lá, e eu sem juízo. E furei o pé. Eu e o Antônio subiu lá e eu fui sorteado e furei o gesso lá. É muito bom ser da comunicação, gente. Vocês não têm, assim, ideia do que nós passamos. Foi só oração. Os bastidores também, que a gente sempre tem os agregados, né, que ajudam a gente a subir nas coisas. A gente também teve que colocar a lona lá para poder a luz não aparecer e ninguém ver a lona. Assim, os bastidores são sempre aquela parte, tipo assim, aquilo ali tem que acontecer e a gente vai fazer acontecer em nome de Jesus. E é bom dizer também que a gente tem que orar demais pra não murmurar, porque, por exemplo, teve os pezinhos sujos que sujaram a malha preta toda. Galera do louvor aí, ó. Do louvor, com tênis com barro. Sentiram? Misericórdia. Ainda bem que eu não sou do louvor, né? Sempre Eu tem tava lá, aqueles né? que a gente pede arreda e não sai, né, Milagres? Mas então, Kelly e Tâmara, agora a pergunta é pra vocês. Nós já trabalhamos na comunicação há muito tempo, vocês, né? A Tâmara, a líder, fundou a comunicação. Kelly também fundou a comunicação. Como é que é pra vocês trabalhar, né? Principalmente nesse momento de live, em que ninguém vê, ninguém que tá em casa vê a gente trabalhando. Como é que é trabalhar, mas não aparecer? Então, como a Daiane falou, eu acho o trabalho dos bastidores muito bom. Eu acho muito legal. É muito cansativo. Por exemplo, no dia do Céu Aberto, a gente teve aqui um dia antes para planejar, ver o que a gente tinha que fazer, para ver o que a gente tinha de material. Inclusive, os materiais das nossas casas, a gente sempre traz e a gente sempre perde, entendeu? Martelo da Daiane. Martelo da Daiane. Gente, nunca apareceu, deixa eu reforço. Enfim, igual a gente veio na sexta e a gente combinou de vir no sábado, antes do Céu Aberto. A Daiane, com a ajuda do Antônio, mais uma galera, veio aqui na parte da manhã e eles ficaram até média de 3, 4 horas, sendo que o Céu Aberto era às 5. Eles passaram o dia aqui para colocar uma coisa que parecia muito simples, que é uma malha no chão, bater grão. Falando assim, parece muito simples, mas é uma coisa, são detalhes que ninguém vê, como falaram da lona. Isso aí ninguém viu, foi um detalhe. Tem uma janela que estava entrando, o sol estava entrando e aí ia atrapalhar toda a iluminação que a gente tinha feito. Então os meninos tiveram a ideia, vamos cortar uma lona e pôr na janela. Ótimo. Gente, ninguém vê, ninguém viu a lona. Só que eu gosto disso, sabe? Eu acho legal. E a Kelly vai falar um pouquinho da transmissão, como está sendo, dos nossos perrengues, quando o computador dá pane. Gente, vocês não têm ideia da dificuldade que foi para começar a transmissão do Céu Aberto. O computador pifou, reiniciou, reiniciava de novo.
E a gente foi clamando o sangue de Jesus. Porque só ele. Eu amo trabalhar nos bastidores. Eu sou sempre a doida que manda umas ideias assim, depois fica, por que eu mandei esse trem que eu não sei como é que vai fazer isso? Mas sempre tem alguns que socorrem, os agregados da comunicação. Eu amo vocês, tá? Antônio e Felipe, vocês moram no coração da comunicação. Mas sobre as transmissões, é muito barra, porque às vezes o computador dá problema, a câmera dá problema, tudo às vezes contribui para dar errado. Às vezes nós ficamos apreensivos porque algum irmão comenta, mas por que ainda não começou? Eu tô esperando. Ou o som tá baixo. O som tá baixo, o som tá alto. Tá travando. E muitas das vezes a gente fica assim, naquela coisa, né? Ai meu Deus, ai meu Eu Deus. acho que só quem tá aqui, quem passa por isso, que entende. Exatamente. Todos nós aqui que estamos nessa mesa redonda sabemos o que é isso. Aquele friozinho na barriga de meu Deus do céu, não vai dar certo. A pressão mas do vai dar Moisés, certo. a pressão do Moisés falando câmera 1, câmera 2. E você assim, correndo, com a mão até doendo, tentando apertar o botão. Aí vai o Claudinei desesperado e todo mundo desesperado, mas graças a Deus tudo flui. E ao mesmo tempo também é muito abençoador. Nós recebemos mensagens ali nos comentários, no WhatsApp da igreja, no Instagram, de pessoas que foram edificadas, pessoas que aceitaram a Jesus, pessoas que foram curadas, e isso nos dá força, é algo assim muito... De cara a gente já vê, né, todo o cuidado de Deus e a gente percebe ali que vale a pena. Então, por mais que assim que seja difícil em alguns momentos, assim, não tem nada mais prazeroso do que servir ali nos bastidores e ver tudo assim de pertinho e sentir Deus atrás de tudo isso, porque muitas pessoas acham que é só o nosso cuidado, nossas estratégias de forma material, de forma humana. Porque a Tâmara é fotógrafa, ela tira maravilhosas fotos. Porque é uma que mexe com filmagem, uma que gosta disso, tudo aquilo e tal, mas não é. Nós vemos que o Senhor nos ensina. Eu não sabia pegar numa câmera e hoje eu tenho aprendido. Da mesma forma, cada um que está aqui na mesa tem aprendido coisas novas e é o Senhor quem coloca isso. Muitas das vezes a gente, atrás das câmeras, atrás do celular, fazendo uma transmissão, enfim, respondendo um comentário, nós somos edificados, nós ali somos renovados e isso é tudo. Então, pegando aí um gancho do que a Kelly falou, a gente estava conversando sobre os bastidores, eu quero aproveitar aqui, tomar o lugar da Amanda e perguntar para ela e para Ana Lídia, como vocês lidam com essa questão da comunicação? Nós somos uma equipe que não aparece, diferente, igual foi falado no primeiro podcast da liderança, inclusive se você não ouviu, aproveite essa oportunidade, volte lá e ouça. Isso aí, merchan. Volta lá e ouça. Foi falado que o louvor é uma equipe que aparece mais. E a Ana Lídia está aqui e ela faz parte dos dois. São, nesse quesito, eles são opostos. Nós não aparecemos. O louvor, querendo ou não, ele está à frente e ele aparece mais. Como vocês lidam com isso, Amanda e Ana Lídia? Porque o louvor, como ele aparece mais, ele tem uma tendência talvez a ser mais mencionado nos grupos dos amigos. O louvor fez isso. Nossa, que voz bonita. Nossa, que louvor legal que eles cantaram. E a comunicação, talvez, é mais fácil, talvez alguns até questionarem que a gente está andando na igreja para tirar foto, para fazer um vídeo. Como vocês lidam com isso? Eu também sou da intercessão, né? Então, acho que dos três é o que menos aparece. A gente faz as coisas de casa e do banco. Mas eu tenho esse paralelo aí com a comunicação. Porque quando a gente não aparece, mas quando a gente aparece, sempre vai ter algum comentáriozinho, né? Tipo, por que você faz isso? Por que anda? Que não sei o que, nesse horário não devia andar, aqui não, que devia. Então, é uma coisa que a gente trabalha com a gente mesmo. A gente ter o autocontrole de levar isso numa boa, das pessoas falarem pra gente, né? E às vezes a gente direcionar esses comentários pra uma pessoa que pode responder. Às vezes a gente fala, conversa com a Tâmara então, ou fala com o pastor. Levar isso com muita calma, entender que os irmãos da igreja não estão acostumados, né, até então, com esse tipo de trabalho. E é uma coisa que a gente está trazendo para a igreja. Tem que beber do suco do fruto do Espírito, viu? Exatamente. A gente tem que tomar uma copada antes de sair de casa. Inclusive, quero só ressaltar aqui que em todo o nosso trabalho, nós temos o apoio e o aval do pastor para tudo que fazemos. Então, esse apoio aí da liderança, do pastor, é uma coisa que dá um gás na gente, de saber que a gente está no lugar certo, né? A gente é muito ministrado pelo Senhor enquanto a gente trabalha na comunicação.
comunicação. Esse aí é a nossa recompensa. Então, vou começar falando, né, que a comunicação não é menos espiritual que o louvor, que a intercessão, que o SOS. Eu canto, né, no louvor, então eu fico bem exposta, todo mundo me vê. Um errinho meu ali, as pessoas... Não é que elas falam, né? Mas dá pra você ver pelo rosto delas, como elas ficam e tal. E a comunicação é totalmente o oposto, né? Que quando eu tô na comunicação, nós fazemos de tudo, né? A Tamara fala, faz a escala, um dia está na filmagem, outro na fotografia. Mas eu fico mais na fotografia, né? Eu comecei a tirar foto faz um tempinho já. Aprendi com a líder maravilhosa. Ela também é velha de casa já. E sempre que eu pego a câmera, eu sempre oro, falo, Jesus, use as minhas mãos. Que cada foto que eu tiro, tipo, se as pessoas possam ver Jesus, sabe? Sentir mesmo que as pessoas estão presenciando mesmo o Espírito Santo ali. Assim, por mais que nós não apareçamos, nós somos, não é alvo, né? Mas nós andamos muito pela igreja, então assim, as pessoas olham mesmo, igual a Amanda falou, que os mais idosos não entendem ainda, não, sabe? Então nós temos que entender eles, porque eles são os mais velhos. Então, pessoal, estamos chegando ao final do nosso Comunica Elo. E eu queria só ressaltar aqui que esse não é um segundo podcast do Ministério Elo. Esse é literalmente um informativo. O nome Comunica Elo é para literalmente comunicá-los, para relembrar o que aconteceu durante a semana, para falar com vocês do que vai ter, como a Amanda já falou, mas nós não vamos brigar com o Paulo, mas a Lídia, vocês podem ficar tranquilos. Tá? Okay? A comunicação não ficou com inveja, ok? Não, jamais. Então, a gente falou sobre o podcast, né? É bom lembrar para vocês ouvirem. Já foram lançados 3 episódios até agora, né? A liderança, Santa Ceia, música e espiritualidade. Eles vão continuar sendo postados no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast. E o próximo tema, vou liberar esse spoiler aí, é devocional. Vai ter uma convidada especialíssima. 2 convidados outro convidado maravilhoso, tá? Os 2 do manto. Então, na próxima sexta-feira, já fiquem ligados aí para vocês escutarem nosso podcast Elo. Eu quero lembrar vocês de seguir o Ministério Elo e a nossa igreja nas redes sociais. O Instagram do Elo é @EloMinistério, Facebook também Elo Ministério e no YouTube é Ministério Elo. Você vai lá se inscrever, vai no Spotify, no Deezer e já segue lá. E o da igreja é ADEC Oficial no Instagram e o YouTube é ADEC TV Oficial. Então vocês vão lá conferir, sejam abençoados com tudo o conteúdo que nós estamos produzindo lá. Então a gente chegou, de fato, ao final do nosso Comuniquelo. A gente adorou fazer isso, a gente vai continuar fazendo, então fiquem ligados nas nossas redes sociais e a gente se vê. Eu adoraria ser uma pastora para dar uma despedida apostólica, mas como eu não sou, fiquem com Deus. É a bênção apostólica. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Em nome de Jesus, amém.